Olá, amigos e amigas. É com grande satisfação que eu lanço esse canal de vídeo sobre liderança disruptiva. Vamos estar falando de liderança como negociação, poder de decisão e outras experiências mais. Primeiramente, meu nome é Linomar Barros Deroudo. Eu tenho quase 40 anos de experiência de vida executiva, já fui auditor, consultor, gerente administrativo e financeiro, CFO, CEO, diretor executivo de relações institucionais, enfim. É uma longa história em diversos segmentos e mais nos últimos 20 anos, mais em infraestrutura. Tenho uma formação que se iniciou como ciências contábeis, né? Me formei em ciências contábeis. Como eu não gostava nem um pouco de ciências contábeis, me formei, mas nunca gostei de ficar sentado atrás de uma mesa. Acabei optando por ir trabalhar com auditoria, consultoria e tive outras formações, como tenho um MBA na USP, tenho um mestrado estricto sensu na Ohio University, tenho vários cursos no MIT, Harvard, Stanford, e etc. Bem, por que liderança disruptiva? Só para a gente começar esse bate-papo, só uma informação. O tempo para dobrar o conhecimento humano ele é exponencial, ele não é linear. Para vocês terem uma ideia, em 1900, o tempo para dobrar o conhecimento humano era de 100 anos. Em 1945, 25 anos. Em 2015, 13 meses. E 2020 espera-se que seja em 12 horas. É muito rápido, é muito diferente. Hoje, com a capacidade de transmissão das informações, que era o grande gargalo na internet, seja agora com 5G, existe uma velocidade enorme de mudança em tudo, não só na tecnologia, mas nas pessoas, na forma de viver, na sociedade, né? Tá aí para chegar, sei lá, em poucos anos nós não teremos mais carro a combustão, sei lá, 5, 6, 7 anos teremos só carro elétrico, os carros autônomos, semi-autônomos, as redes, as nuvens, os big datas, os big datas, enfim, diversas plataformas que estão surgindo, a coisa muda diariamente. E nós, como liderança, temos que mudar. Desde a geração dos baby boomers, né, que é a geração dizem que começa em 1964 até 64, 65, por aí. Até, vamos dizer, a geração Y, que passou na década até final da década de 70, depois a geração Y, de 80 a 94, que eu pertenço, depois e a geração Z de 1995 atual, eu acho que agora nós estamos numa geração Zlinha. Que é Zelinha? Por que Zelinha? Porque muda tudo. A forma como nós viemos aqui, como se deu a transmissão de conhecimento e dos valores para as pessoas. É sempre entre pais, filhos e professor e aluno. Com essas novas tecnologias e com essa nova velocidade, essa gama de informações que nós temos aí na internet, muda tudo. As pessoas passam a ter a informação e, vamos dizer, o ensinamento dos pais, do professor, mas tem uma infinidade de coisas que está aí na rede à disposição. Logicamente, você gostaria de ser operado. Outro dia eu vi alguém dizendo isso. Você gostaria de ser operado por alguém que tem 20 anos de experiência, ou você gostaria de ser operado por alguém que sabe tudo de cirurgia, mas aprendeu na internet?
óbvio, né? Então, o papel dos professores, o papel das pessoas, até o papel dos professores de, vamos dizer, organizar esses estudos, organizar as ideias, organizar as informações é muito importante. Porque, né, desde Stalin ele costumava, nos livros de histórias da União Soviética, se você tiver várias edições do mesmo livro, você vai ver que em determinada data tinham, sei lá, 5 membros numa foto histórica. Passa 3 anos, tem 4. Passa mais 3 anos, volta o quinto. Então, já tinha até através do Photoshop, conforme o humor e, né, a querência do Stalin, você estava ou não estava, estaria ou não estaria fazendo parte da história. E se era assim naquela época, imagina agora, onde você com qualquer software muito, muito simplesinho, né, de graça, você consegue colocar pessoas com você, tirar pessoas, enfim. Isso quando você não consegue escrever, né? A gente vê aí, principalmente aqui últimos momentos da política, a quantidade de fake news e que até pessoas esclarecidas acabam divulgando, acreditando e repassando. Isso é um tremendo de um perigo, mas não tem jeito também de fugir disso, né? As pessoas, primeiro que nós gostamos de tudo aquilo que está escrito que concorda com o que você pensa. Isso é normal, desde a época do jornal. Quando você vê alguém falando, pô, o cara soltou um artigo fantástico, é porque ele é de acordo com o que você pensa. Se for uma coisa contrária, você não vai difundir, vai falar que o cara é um incompetente, etc. Só que isso não cria, você cria espelhos, você cria um conhecimento muito parcial, né? Porque você não dá chance para o antagonismo. E isso é muito importante. Bom, voltando ao conflito de gerações. Então, aquele conflito onde os jovens apenas queriam ter uma certa ruptura com o passado, em algum momento eles acabavam, vamos dizer, rompem com o passado, mas trazem alguns valores, trazem informações, trazem conhecimento, o que faz com que não seja exatamente uma ruptura, né, mas seja um crescimento, né? Um aprendizado, uma melhoria contínua, né? É muito diferente de uma ruptura efetiva, que pode acontecer agora, nesse momento onde o conhecimento é extremamente rápido e extremamente difundido, onde ninguém mais é dono de conhecimento nenhum. E isso o que muda nas lideranças? Tudo, né? Você vê que agora, inclusive na pandemia, você já não tem mais reuniões, pelo menos até algum tempo recente, as reuniões, todo mundo estava em home office, e as reuniões, vamos dizer, os encontros eram todos via alguma plataforma de comunicação, né? Seja ela qual for, até muitas cresceram nesse período. Muda, porque primeiro que eu acho também, e aí eu vou falar isso com mais detalhe nos outros vídeos, que vai ter que ter um equilíbrio aí, né? Porque quando você tem uma relação via online, você acaba sendo muito formal, a relação é mais formal. Ela segue mais um script pré-determinado. Quando você está numa reunião com pessoas, primeiro você está vendo as outras pessoas, as caretas, os olhares, se alguém está suando, se alguém está incomodado. Tudo isso faz parte, principalmente em negociação, hein?
Tudo isso faz parte para a pessoa que gosta de ter essa sensibilidade, é muito importante e que você acaba perdendo muito nessas reuniões online. Então, acho que, assim, não é que vai ser tudo online, mas também não vai deixar de ser. Eu acho que as coisas online vão acabar sendo para reuniões mais técnicas, mais que não exigiriam, assim, evita viagens, né? Tem uma economia de custo para a empresa, tem uma facilidade de comunicação, não precisa ficar marcando reunião, porque para marcar uma reunião teria que contar o tempo de deslocamento para lá, deslocamento para cá. Então, isso fatalmente vai ocorrer, até porque facilita e acelera muito o processo. E falando em velocidade, então, o que muda para a nova liderança, os novos gestores? Bem, muda a velocidade. Começa por aí. Até voltando um pouco, né? Muita gente volta naquela questão, né? O líder nasce ou ele aprende? Eu acho que tem um pouco de hardware, sim, mas o software conta para mim muito mais. Durante o caminho, seja pela vida, seja pelos livros, enfim, seja pela vivência nas relações, a liderança acaba se aflorando muito pela vivência. E liderança pela vivência não significa que tem uma fórmula mágica, né? Conheço pessoas que são líderes e são extremamente tímidos. Se tiver que falar em público, começa a suar 2 dias antes, passa mal 2 dias antes, mas é um excelente líder com a sua equipe. Então, você tem que encontrar como liderança também as suas qualidades, os seus defeitos, as suas características, e a liderança tem que se adaptar um pouco a isso. É lógico que algumas dificuldades que você tem que melhorar. E eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque o líder atual ele vai ter que mudar, ele tem que melhorar, ele tem que romper com algumas coisas. A primeira coisa é velocidade. Como é que você tem mais velocidade? Essas empresas, as corporações muito grandes, esses paquidermes, né? Não dá mais para ser assim. Veja o exemplo aí da Netflix, da Apple, Amazon, mesmo Mercado Livre. Então, eu vou dar o exemplo do Mercado Livre. Hoje você entra lá, quer comprar alguma coisa, tem várias que você compra hoje e entrega amanhã. Aí você fala, pô, mas é porque tá perto? Não, às vezes você tá aqui, tá em, sei lá, no Rio de Janeiro, o negócio tá no Rio Grande do Sul e chega no outro dia. Eu até hoje, eu preciso fazer uma visita lá para entender como é que é esse processo, porque é fantástico. Chega mesmo, e às vezes coisas de baixo valor agregado. E isso faz toda a diferença, né? Porque as pessoas hoje são mais ansiosas, elas precisam das coisas mais rapidamente. E assim, aí você fala, bom, mas o Mercado Livre lida com o consumo. Tá bom, mas tem quem fornece, né, tecnologia, tem as pessoas que trabalham no Mercado Livre, tem a liderança que trabalha no Mercado Livre, tem outros fornecedores que trabalham no Mercado Livre que vão ter que ser ágeis também. Não é somente aquela ponta, né? É toda uma cadeia, né? A cadeia de fornecedores, a cadeia de clientes, a cadeia de banco, tudo, né? O capital de giro que se tem que ter para isso, toda a cadeia tem que ser ágil. E assim para toda, vamos dizer, a grande gama, não vou falar toda, mas a grande gama de negócios que teremos daqui para frente. Alguns até vão morrer, outros vão continuar, outros vão transformar, mas eu creio que a velocidade é fundamental. Não dá mais para pensar em ter aquelas 450 comitês, né? Que todo assunto se leva para um comitê, se discute, e depois não chega a nada, né? Eu muitas vezes vi isso, né? Comitê, você entra com um assunto, vai descambando, no final se trata de outro assunto, não se sabe nem aquele que originou
a primeira a questão, a reunião. Além do que vai demorando muito, e aí as pessoas pensam diferentes, mas todo mundo quer dar seu palpite, todo mundo quer fazer prevalecer, ainda mais no mundo hoje do eu, onde o eu é mais importante que o nós, onde o marketing pessoal tem sido de uma importância enorme, né? As pessoas mais fazem, vamos dizer, coisas que vão aparecer do que ser eficiente ou eficaz. Se puder juntar isso com o marketing pessoal, ótimo, mas se não puder, o marketing pessoal prevalece. Não vou dizer que é em todo lugar, mas eu tenho visto isso muito comumente. Não dá mais para você ficar trabalhando como o pessoal tá um pouco da minha geração, mas da geração anterior, é só planilha, planilha, planilha e PowerPoint, planilha e PowerPoint, planilha e PowerPoint, né? Plano de ação, plano de ação, plano de ação, e escreve o que tem que fazer, tudo, e você age no como, né? Você fica todo o tempo agindo no como, mas não no produto final, no resultado, naquilo que você tem que entregar. Não dá mais, né? Não digo que não vai ter que ter, vamos dizer, planejamento estratégico, planos, mas tem que ser tudo muito flexível, né? E flexível ao extremo, senão é um plano que nasce morto, né? As ações têm que ser flexíveis. Você no meu ramo, né, que é o ramo de concessões rodoviárias, você faz vários planos de ação hoje e muda a legislação, muda a regulação, mudam pessoas e aquilo não vale mais nada em 5 minutos. Você tem que fazer tudo de novo, né? Então tem que ter essa agilidade, esse modelo mental, os planos mentais, né? Tem que ser diferente. Muito bem. Isso implica que também o líder ele seja diferente. Até alguns anos atrás, aquela liderança muito focada na sua formação, na sua área, por exemplo, diretor financeiro, né? Falava sobre finanças, contabilidade 24/7, né? Ou seja, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não dá mais para ser só assim, porque você tem interações, você tem nessa agilidade, você vai lidar com o engenheiro, vai lidar com outras pessoas, vai lidar com... teve uma época que as empresas, né, os líderes, os chefes falavam assim, isso é bem, faz muito tempo. Olha, quando você entra da porta da empresa para cá, seus problemas pessoais ficam em casa. Quer dizer, você morreu o pai, você brigou, separou da mulher, né? Seu filho está doente, você vai chegar aqui, esquece tudo e vai só trabalhar, né? Ninguém é máquina, isso não existe. Era um comentário assim absurdo, né? E outra, eu como líder, eu quero uma pessoa completa, eu não quero parte de uma pessoa. Eu quero uma pessoa com todos os seus sentimentos, com todos os seus valores. Se está triste, se quer chorar, chora, né? Estamos aqui para ajudar. Tem que ter empatia. Líder sem empatia não existe. Isso não existe. Líder que não gosta de gente e não tem empatia, não vai ser líder. Vai ser um líder que vai durar um tempo, porque ou ele vai ser líder por medo, ou ele vai ser líder por status, pela seu nível hierárquico, mas não vai ser uma liderança efetiva, uma liderança real. Uma liderança real é onde as pessoas se sentem bem em serem liderados. É diferente e isso tem que mudar. Então, quando eu falo que os líderes têm que ser multidisciplinar, tem que saber falar sobre artes, música, tem que entender um pouco de, sei lá, religião, fazer meditação, fazer esporte. Tem que ser uma pessoa completa. Quanto mais completa a pessoa, mais rica ela é. Quanto mais rica a pessoa é, mais ela pode agregar as pessoas que ela está liderando, né? Então, isso é uma coisa importante, é uma coisa muito bacana. Eu vou falar isso também bastante durante os nossos vídeos.
E outra é estar perto onde as coisas acontecem. Não adianta você ficar na sua sala, né? Já vi líderes que falam assim, eu só falo com meus liderados. Às vezes passava até pela... Não vou nem dar o exemplo de recepcionista com perdão. Passava por um gerente e não cumprimentava porque eu só falo com o meu diretor. Não dá, isso não tem espaço para isso. Você tem que estar perto das pessoas. Às vezes eu tive um exemplo de uma extrusora de um valor muito grande, onde os engenheiros que discutiam, quer trouxe a solução é o cara que colocava óleo, lubrificava a máquina e ele trouxe a solução. Então, as soluções podem vir de todos os lados. Até uma hora eu vou contar que a graça que eu tive de aprender a ouvir as pessoas, seja quem for, sem nenhum preconceito. E eu conto uma história bem bacana. E aprendi isso muito novo. Outra coisa, para finalizar também, dando essas rápidas pinceladas, as perguntas elas vão valer mais do que as questões, do que as respostas. Aliás, as questões, vamos retomando, perguntar sobre questões é mais importante do que prover respostas. Por quê? Mas aquela coisa do brainstorming, né, é uma coisa que eu acho que deve estar aí com seus dias contados. Porque o brainstorm ele responde a determinada questão que nem sempre a gente sabe se aquela é a questão verdadeira. Se eu der 5 minutos, se você trouxer um problema, e eu der 5 minutos para ficar as pessoas, vamos fazer 5 minutos só criando questões em cima de questões, questões em cima de questões. Você vai chegar à conclusão que tem questões de fundo que não foram tratadas e que tem um peso muito grande naquele negócio. É o tipo ter resposta certa para a pergunta errada. Então nós vamos ter que ser inquisitores, né? Saber fazer questões questionar tudo, ter funcionários, equipes questionadoras mesmo, pessoas que questionam, que não estão contentes com a situação, aquilo que é dito de uma forma quase com forma de lei, de regulamento, que questionam, isso é certo, isso é errado, né? Isso é muito importante também. Até tem um curso que eu fiz no MIT, se eu não me engano, chama Inquiry Driving Leadership. Para quem quiser aprimorar mais, é bastante interessante. Bem, é isso para um primeiro vídeo. Eu acho que a ideia é fazer esses vídeos curtos, poder passar a cada hora um pouco da minha experiência, de repente uma história de vida, algum caso que remete. Eu não quero aqui trazer verdades, eu não quero aqui dar aula, eu não quero aqui ser o dono da verdade. O que eu quero é ajudar vocês a terem mentes questionadoras, mentes que trazem um turbilhão na mente de vocês. Quer dizer, que tudo vocês sempre estejam pensando se aquilo é o certo, se é o melhor, se é a forma correta. A gente gostaria de estimular o questionamento, o pensamento, não mais do que trazer verdades e soluções. Muito obrigado. Se vocês acham que esses vídeos podem ser interessantes para vocês, por favor, se inscrevam no meu canal, me acompanhem. Podem também acessar o meu blog, é www.deroldo.com, onde eu também vou colocar um pouco de artigos, também artigos sobre infraestrutura, dicas de filmes, de vídeos, de livros que eu li, eu estou lendo, etc. Então, muito obrigado e conto com vocês na semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus.